Olá, esse é mais um Panorama CNN Business e hoje eu estou aqui com o Lucas Vargas, que é CEO do Grupo Zap. Olá, Lucas, tudo bem? Bem-vindo. Oi, Luísa, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Lucas, para a gente começar nosso papo, eu queria entender um pouquinho da visão do Zap de como o mercado de imóveis, né, o mercado imobiliário, se comportou nesse momento de crise aí em que o consumidor mudou de hábitos, né? Que mudanças principais vocês notaram no mercado nesse período? Legal. Bom, a gente trabalha com anunciantes que são corretores imobiliários e também com as pessoas que estão procurando imóveis. Então, a gente consegue sim notar esses diferentes comportamentos e tentar ajudar esses públicos diversos. No caso específico dos consumidores, aqueles que estão procurando imóveis, a gente teve uma situação que forçou o cidadão, o consumidor, a ficar em casa. Então, isso acabou gerando dois desdobramentos. O primeiro é que eles eram muito acostumados, em parte da busca por imóveis, a fazer caminhadas pelas ruas, ver as placas, ir nas imobiliárias. Isso ficou mais difícil, né? Então, os consumidores deixaram de fazer esse tipo de busca e isso acabou sendo tendo um impacto na forma como os corretores imobiliárias trabalham, atendem os consumidores. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que a gente tenha, sim, medido, a gente pode explorar isso mais, uma queda em número de transações, o mercado deu uma desacelerada. Por outro, a gente viu que os consumidores têm investido mais tempo quando eles estão na internet, investigando mais, eles investem mais tempo entendendo melhor o mercado, acabam se informando mais. Então, a gente acaba vendo alguns comportamentos interessantes. Tá. E como que ficou a gente está falando de buscas até agora, né? Como que ficou o comportamento dos negócios que realmente foram fechados nesse período? A gente tem que tomar cuidado porque os dados de transações referentes a esses meses de abril e maio, eles são muitas vezes negociações que começaram antes da crise e estão fechando por agora. Então, não necessariamente a gente consegue ver a correlação direta dessas transações que aconteceram agora com o impacto gerado logo depois da pandemia. Mas sim, a gente consegue ver com outros indicadores o quanto as incorporadoras, as imobiliárias, estão conseguindo trabalhar com os novos interessados que estão chegando ali para negociar. E a gente tem visto que continuam chegando ali os interessados, é claro que, mais uma vez, em um ritmo um pouco mais lento do que existia antes da crise, mas sim, esse funil, ele continua sendo alimentado, né? É uma jornada. Então, os indicadores têm nos mostrado que essa queda de ao redor de 50% que aconteceu nos últimos meses parece estável neste momento. Não existe uma perspectiva de piora, porque a gente vê interessados chegando nos portais, a gente vê contatos sendo gerados, e sim, existe menos transações, mas uma perspectiva mais positiva. É isso que a gente tem visto quando a gente conversa com as incorporadoras ou com as imobiliárias. Lucas, como é que está o ramo de imóveis comerciais? Porque a gente tem um movimento aí de adesão ao home office que primeiro foi imposto, né? Porque as pessoas precisaram ficar em casa, mas a gente já vê muitas empresas se abrindo para estender isso para sempre, ou pelo menos até o fim do ano. Isso já refletiu no mercado imobiliário? Já tem empresa devolvendo prédio? Isso teve impacto no preço de aluguel? Vocês já viram alguma coisa aí? Interessante. Vale quebrar isso, então, em alguns pedaços. Uhum. Vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em comercial, em imóveis comerciais, existem diversas classificações, né? Até mais complexo. Tem aquelas grandes lajes corporativas, existem as saletas dos escritórios, e até passando por galpões e afins. Para a gente simplificar, focar aqui nas duas categorias, nas lajes e nas saletas, nos escritórios. Tá. Uhum. As lajes, elas, em São Paulo, que é o principal mercado no Brasil, elas estavam com uma vacância muito pequena, ou seja,
estavam bastante ocupadas. A gente estava passando por um momento muito positivo, especialmente com o final de 2019 e as perspectivas de 2020. Então, não existia uma oferta grande disponível de novas lajes. E sim, este é o mercado onde o trabalho remoto afeta mais diretamente. Nas saletas, nos escritórios, quando a gente fala de comércio, de varejo, não é um mercado que a gente imagina que vai se fechar, né? Ele vai se reabrir. Então, nas lajes corporativas, é onde sim a gente vê um impacto possivelmente maior, mas São Paulo, o grande mercado, tinha uma oferta bastante ocupada, sem grande flexibilidade, e conversando com grandes corporações, escritórios, por mais que sim a gente tenha visto alguns movimentos de tem esse trabalho, a gente não tem visto movimentos de fecharem completamente, de trabalharem remoto. E isso por quê? A gente ainda está para viver, para entender qual vai ser o impacto na dinâmica de trabalho com essa extensão, com essa prolongação aí de trabalho remoto. Nós também aqui, a gente trabalha aqui em um prédio na região da Paulista, né? A gente tem nossa sede aqui com quase 1.000 colaboradores, só eu estou aqui hoje. A gente tem vivido esses últimos meses muito baseado aqui nesse capital social que a gente criou ao longo da nossa história. Então, a gente consegue trabalhar remotamente muito em cima disso que a gente construiu. Mas como que vai ser daqui a um ano, né? Então, as empresas elas têm declarado que é possível sim que a gente faça ajustes em escritórios, tenha uma flexibilidade, mas não ter um escritório, como foi-se cogitado por alguns analistas agora no início da pandemia, parece um cenário bastante extremista. É possível sim que isso aconteça, mas também não deve ser de imediato. Por outro lado, quando a gente olha os escritórios, as saletas, estes sim são mais associados a varejo, a serviço, e não devem sofrer tanto, porque a gente vai ter comércio ainda acontecendo, os serviços essenciais vão seguir existindo. Em ambos esses casos, a gente não tem visto um número de novas contratações acontecendo, de novos contratos sendo fechados. Então, a gente não vê, é difícil a gente monitorar com granularidade, com escala, para dizer, a gente tem visto novos contratos sendo negociados abaixo. A gente não tem visto isso. Agora, o que sim a gente tem visto são contratos de locação existentes sendo renegociados. E aí tem bastante variação. Tá, legal. E aproveitando que você falou nos juros, a gente tem um juro aí numa mínima histórica, né? O brasileiro nunca conviveu com um juro tão baixo. E os bancos também estão diminuindo os juros para financiamento imobiliário, né? Em consequência da redução da taxa básica. Vocês notaram um interesse maior do consumidor pela compra de imóveis a partir dessa redução aí dos juros? Ou não mudou o comportamento? Como é que tá? A gente vê recorrentemente essa queda de juros, né? A gente tem visto recorrentemente uma melhora da poupança nos últimos meses, né? Que faz com que exista mais crédito disponível por parte dos bancos para o setor imobiliário. Então, e além disso, nós mesmos temos desenvolvido parcerias com o setor financeiro para oferecer facilidades no canal de crédito para os consumidores. Então, a gente tem visto este movimento de facilidade de crédito e a gente tem visto um interesse maior por pessoas procurando crédito, já que eles têm sido impactados por essa boa oportunidade. Em paralelo, a gente também tem visto, historicamente, esse movimento de millennials, que está muito na moda de comportamento do consumidor, né? Que é esse movimento de buscar o serviço e não a posse, né? Então, tem sido cada vez mais comum alugar, não ter o carro, não ter a casa e viver de serviço. Então, são dois movimentos muito fortes de comportamento por parte do consumidor. Eles vão se equilibrando. O que a gente vê agora, neste novo momento, é uma aposta nossa. Vai ter uma força maior que vai aflorar, eu diria aqui, nos consumidores jovens, em busca da segurança. Então, com taxas de juros mais baixas, havendo a possibilidade de escolha, você precisa conseguir, né? Havendo a possibilidade de escolha, tendo renda
sim, a gente entende que vai ter agora uma migração maior destes consumidores da locação para a compra. Ainda é muito cedo, né? A gente está falando de um ciclo de compra que pode demorar 2 anos, desde o momento que a pessoa considera fazer uma compra até a efetivação. Então, são ciclos muito longos dentro do mercado imobiliário, para construir um prédio, para fechar um negócio. Então, a gente vai medindo indicadores que vão direcionando, mas confirmação mesmo, a gente precisa de um pouco de mais tempo para ter segurança na observação desses indicadores. Tá certo. E agora falando um pouquinho do grupo Zap mesmo, né? Como é que os resultados... Aliás, primeiro eu queria entender qual que é a parcela dos imóveis comerciais, né, no resultado de vocês e o quanto é voltado para o residencial e entender um pouquinho como é que os resultados se comportaram nessa crise aí. Tá bom, legal. Bom, o foco do Grupo Zap são imóveis residenciais e aí tem tanto para locação quanto para venda, mas acaba sendo o foco. É natural que imobiliárias, que são os principais clientes, né, que anunciam, que as imobiliárias, elas também trabalham com outros perfis de imóveis, trabalham com comercial, muitas vezes, trabalham, às vezes, com locação de temporada. Então, a gente atende estes públicos, esses perfis de anúncio. Mas o foco é realmente o imóvel residencial, em nível nacional. Quantos por cento aí, você diria? Mais de 90% a gente está falando que são imóveis residenciais na plataforma. E sobre os resultados na crise aí, como que ficou? Claro, então resultados. A gente falou um pouco dessa dinâmica de consumidores, de audiência, né, que teve uma reduzida, mas que está voltando para o mesmo patamar. Quando a gente fala de resultados de fato do negócio, a gente estava se preparando para um cenário bem pior, bem mais complexo. E a gente conseguiu lidar bem com essa situação. A gente não precisou fazer cortes de pessoas, mantivemos todo o quadro, o que garante um engajamento, né, dos colaboradores, que é muito bom. E a gente entendeu aqui nessas dinâmicas que os dois principais públicos que a gente atende, clientes, as incorporadoras e as imobiliárias, elas precisaram desse nosso apoio. Então, as incorporadoras, que é um mercado muito concentrado, né, grandes incorporadoras, a gente fala de alguns milhares aí de incorporadoras que trabalham com a gente. Suspenderam alguns de seus projetos, desistiram de fazer lançamento dada a incerteza, mas ainda trabalham com estoques, por exemplo, ou com lançamentos recentes, e precisam fazer com que esse estoque gire. Elas não podem ficar paradas. Então, por isso, mantiveram, de certa forma, né, esse canal conosco, fazendo sua mídia. É claro que tem uma redução, mas não foi perto do que a gente imaginava. Então, teve uma certa redução, mas foi bem menos do que a redução no número de transações. Mas dá pra gente falar um número aí? Do que vocês esperavam em porcentagem de queda de receita? Quanto vocês tiveram? A gente esperava que para esse segmento a queda de receita fosse de mais do que 50%. Na verdade, deve ter sido algo como 10% em relação ao que a gente previa, assim, ao orçado. Entendi. Isso você diz entre março e junho? Isso, exato. Neste período que a gente considera sempre o meio de março até o final de junho, né? Tá, legal. Uhum. Já em relação a esse mercado de imobiliárias, esse é um mercado mais pulverizado, imobiliárias e corretores, então tem vários clientes que são pequenos, que de fato sofrem mais. A queda foi um pouco maior do que essa queda de incorporadoras, não muito maior, mas não foi o dobro da queda de incorporadoras. E como eu comentei antes, muitas dessas imobiliárias também tinham outros canais para receber os seus clientes. Esse canal físico do cliente que bate na porta, que vê uma placa e liga, em grande parte ele ficou mais frágil neste momento, né? O pessoal circulando menos, então elas acabaram precisando mais dos canais alternativos, de um canal digital, por exemplo. Então, por isso que a gente acabou também tendo uma relevância ainda durante esse período para corretores e para imobiliários. Lucas, foi um prazer ter você aqui. Eu espero que a gente se fale outras vezes aí.
Enfim, fica aberto aí o canal para a gente falar mais com o Zap daqui para frente. Ótimo. Obrigado, Luísa. Espero que a gente possa voltar aí a se falar com boas notícias. Sim. Gente, esse foi o Panorama. Continuem acompanhando que vem mais coisa boa por aí.